Aqui nós temos o desenho do mapa com as 5 regiões do país, né? E na questão ele menciona que regiões que façam fronteira não pode ser utilizada a mesma cor para colorir o mapa. Então, norte e centro-oeste, por exemplo, eu não poderia utilizar a mesma cor. Já no norte e no sudeste eu poderia, porque eles não fazem fronteira. Bem claro? Então vamos analisar cada um dos itens. O item 1, que é o primeiro. No item 1, vamos anotar aqui, ó, 1. No item 1, ele menciona que 3 cores são suficientes para colorir o mapa. Bom, vamos lá. Se eu começar pela região sul, 3 cores, né? Então aqui eu teria 3 opções, certo? Região sudeste, 2, porque eu não posso usar a mesma cor que eu usei aqui. Centro-oeste, 1. Agora, quando eu chego na região nordeste, né? Dizer, não tem mais opção. Tem. Eu posso usar a mesma cor que eu usei na região sul. Então eu teria uma opção, certo? E aqui? Bom, aqui eu não poderia usar nem essa cor e nem essa. Eu continuaria com uma opção das 3. Joia? Então, inclusive, eu poderia dizer que com 3 cores, 3, 2, 1, 1, 1, eu teria 6 possibilidades de colorir o mapa. Fora isso, também teria uma outra técnica que eu poderia usar. Dá para eu fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, se eu pintar azul de verde, ó. Vamos pintar de verde aqui, né? 3 cores eu vou usar, tá? Sudeste vermelho. Ok? Centro-oeste, azul. Ó, aqui no nordeste eu não poderia usar o azul nem o vermelho, mas o verde eu posso. Ó. E aqui no norte, não posso usar o verde nem o azul, mas o vermelho eu posso. Então aqui eu estou te mostrando claramente, né, que com 3 cores é possível de fazer esse exercício, de pintar o mapa. Então a 01 é classificada como verdadeira. A 02, vou anotar aqui. A 02 menciona o seguinte: estando disponíveis 5 cores, existem 5, 4, 3, 2 modos diferentes de colorir o mapa, se em cada um desses modos forem aplicadas as 5 cores. Vamos lá? Ele quer que aplique as 5 cores, então não pode repetir, amiguinho. Então aqui eu teria 5 possibilidades. 4, porque eu já usei uma aqui. 3, 2 e 1. Então a resposta seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ele coloca que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ele não coloca o 1. Mas também multiplicar por 1 não muda nada na nossa vida, né? Então a 02 também é verdadeira. Vamos ver. Estando disponíveis 5 cores e colorindo-se as regiões Nordeste e Sul com a mesma cor, existem 4 vezes 3 vezes 3 modos de colorir o mapa. Então ele está falando que o Nordeste e o Sul têm que ter a mesma cor. Vamos lá, amiguinho? Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Se eu começar pelo Nordeste, aqui, eu vou ter quantas possibilidades, amiguinho? Ele fala ali na questão em 5 cores. Então aqui eu teria 5 possibilidades. E aqui no Sul, amiguinho? Uma. Mas por que uma, professor? A mesma que eu usei ali. Toda vez nesse perfil de questão, né? No princípio fundamental da contagem, no método tracinho, que você usar o mesmo elemento que já foi antes, é uma opção só. E tem mais uma coisa. Tens que ter na tua cabeça que essa cor, não precisa ser vermelho, né? Só um exemplo. É a mesma que essa, porque senão tu erra a questão. Tá? Porque, ó, perceba agora o que eu vou fazer. Das 5 cores, eu usei uma só até agora, né? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. E aqui, ó, essa é diferente dessas. Eu não posso usar nem essa e nem essa aqui, ó, fase fronteira, né? 3. E aqui? Aqui eu não posso usar nem essa e nem essa. Então, das 5, tem 2 que eu não posso usar. 3 de novo. Então, o gabarito correto na questão 4 seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3. E ele coloca só 4, 3, 3. Por isso que a 04 é falsa. A 08 ele fala o seguinte: estando disponíveis 5 cores e colorindo-se as regiões Nordeste e Sul com a mesma cor, assim como Norte e Sudeste, existem 5, 4, 3 modos diferentes de colorir no mapa. Então o que ele está falando? 5 cores, ele vai pintar Nordeste e Sul com a mesma. Então, se eu tenho aqui 5 possibilidades para o Nordeste, para o Sul eu tenho uma. E aí vamos lembrar que é a mesma cor. Não pode esquecer disso. Vamos botar vermelho aqui como exemplo, tá? Tá bom. E o que ele fala também? Que
norte e sudeste também vai ser a mesma cor. Bom, uma cor eu já usei. Aqui. Então agora sobraram 4 possibilidades para o norte. O sudeste vai ser a mesma que eu usei lá. Então, uma. Vamos pintar aqui com uma outra corzinha. Verde. Só para dizer que, né? Pra você entender que é a mesma cor, tá? Não quer dizer que tenha que ser verde. Então, amiguinho, quantas cores eu já usei nesse mapa? Só 2. E eu tenho quantas no total? 5. Então, aqui me sobram 3 opções. Então, a questão 08, né? O resultado dela seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 vezes 1. Ou só 5 vezes 4 vezes 3. Que é exatamente o que a questão menciona. Por isso que ela é verdadeira. Então, amiguinho, as verdadeiras são a 01, a 02 e a 08. Então, o gabarito final dessa questão passa a ser 11.